Paz do Senhor, meus irmãos. Pode se sentar. Boa noite. Boa noite aos irmãos que estão online, nos assistindo. Confesso que dá um friozinho, né? Chegar aqui em cima. Olhar os irmãos. Mas o Senhor é bom. Vamos começar Apocalipse, capítulo 5. Qual que é o tema do nosso mês? Harpas e taças, glória a Deus. Vocês têm aprendido bastante com isso? Louvado seja o Senhor, eu tenho aprendido muito com isso. É algo que está envolvido, né? Que está inserido na intercessão. E não tem como eu subir aqui e não falar de intercessão, não falar de oração, né? Ia ser um pouco suspeito. Mas eu quero fazer uma leitura com vocês em Apocalipse, capítulo 5. Para a gente entender um pouquinho. E eu vou ler a partir do versículo 8. Ao recebê-los, 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando a gente lê esse versículo, uma certeza que a gente começa a ter, na verdade, uma certeza que vem no nosso coração, e o Espírito testifica, é de que as nossas orações, elas são ouvidas. E de que as nossas orações, elas chegam diante do trono do Senhor. E o Senhor, Ele recebe a nossa adoração. Ele recebe a nossa oração, Ele recebe a nossa intercessão. E hoje eu quero falar um pouco sobre a oração que move montanhas. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fé. Amém? Em Hebreus 11, versículo 1. Coloca lá para mim, por favor. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza daquilo que nós não vemos. Essa semana eu fui pega por esse versículo e eu falei, chegou um momento que eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, como é difícil nós termos fé. Como é difícil nós caminharmos pela fé. E eu não sei vocês, mas uma coisa que para mim é um desafio diário, é isso, é nós vivermos isso. É nós vivermos a confiança pela fé. É nós não vemos, nós não sabemos, nós não estamos enxergando, nós não estamos apalpando, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos fé que algo vai acontecer. É nós olharmos para a palavra de Deus e falar assim, o Senhor vai fazer. Mesmo quando o cenário não é favorável. Mesmo quando tudo parece o contrário. É a gente continuar crendo e tendo a certeza de que o Senhor irá fazer. E a fé, ela exige que nós tenhamos perseverança. A palavra de Deus, ela vai falar assim, que a fé sem obras é uma fé. A fé sem obras é uma fé. Então nós precisamos ter obras nessa fé, nós precisamos acreditar. A fé, ela não é só da boca para fora em dizer eu acredito, eu creio que exista, mas ela é muito maior do que isso. Senhor Jesus, lá em Mateus 17, 20, coloca lá para mim, por favor. Mateus 17, 20, para mim não errar aqui. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Então o Senhor Jesus, ele vai falar assim, que vocês precisam ter fé, mas vocês precisam ter fé ao ponto de vocês acreditar, perseverarem, e ao ponto de vocês verem o impossível acontecer. Só que, até hoje, quantos de nós já vimos o impossível acontecer pela fé que nós temos? A verdade é que a nossa fé, muitas vezes, ela é muito pequena. Ela é quase inexistente. A nossa crença, ela vem da boca para fora. Senhor, eu acredito, mas será que eu acredito que o impossível pode acontecer?
Será que nós cremos o suficiente para acreditar que o Senhor, Ele move montanhas ao nosso favor? A fé, ela exige isso. Ela exige que o nosso nível de entendimento seja muito maior e muito fora da realidade. Porque a fé, ela não vai agir na nossa realidade, naquilo que a gente conhece, nas nossas forças. Ela não vai agir no nosso entendimento. Mas ela vai ultrapassar tudo isso, ela vai ultrapassar a nossa força, ela vai ultrapassar a nossa capacidade, ela vai nos levar a um lugar aonde os nossos pés não podem tocar, aonde nós não temos controle, aonde nada é a respeito de nós, mas é tudo a respeito de Deus. A nossa fé, ela vai nos levar para esse lugar de total confiança e dependência do Senhor. É essa fé que nós temos que ter. Porque se nossa fé, se o Senhor Jesus fala para nós que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de uma mostarda, nós moveríamos montanha. Um grão de uma mostarda é minúsculo. Então a nossa fé, ela é quase inexistente. O Senhor está nos convidando a nós elevarmos o nosso nível de fé. A nós elevarmos o nosso nível de crença e de perseverança nele. Nós começarmos a acreditar que realmente o Senhor, Ele pode fazer. Nós começarmos a acreditar que nada é impossível para Deus. Que aquilo que eu aprendo, que aquilo que eu ouço, que aquilo que eu leio ali em Hebreus 11, que Ele vai falar a respeito dos pais da fé, também pode acontecer comigo. A fé, ela exige que nós acreditamos. O Senhor está nos convidando a ir por esse caminho do sobrenatural. A ler na palavra de Deus que se o Senhor, Ele multiplica o azeite da viúva, Ele também vai multiplicar o meu. Que se Ele ressuscita uma criança morta, Ele também pode ressuscitar o meu. Entende o que a fé, ela exige de nós? Que nós ultrapassemos essa barreira, ultrapassemos esse limite da incredulidade. E o Senhor nos convida a ir por esse caminho. Porque só assim nós vamos alcançar o sobrenatural do Senhor. Só assim nós vamos começar a ver o que o Senhor pode fazer. Deus, Ele é soberano, o Senhor, Ele é poderoso. Ele está assentado num alto e sublime trono. Se nós não acreditarmos que dele vem todo o governo, e que quando nós oramos, quando eu pratico a fé, o Senhor, do trono dele, Ele libera algo sobre a minha vida, nada vai acontecer. E por isso que muitas vezes nós andamos frustrados. Nas nossas orações, nas nossas intercessões, na nossa caminhada, nos encontramos frustrados. Porque a gente crê. Mas a gente crê desde que a nossa mão faça também. Desde que a gente ajude o Senhor também. A gente crê naquilo que os nossos olhos já viram e já contemplaram. Não naquilo que a gente ainda não viu. A gente ainda crê no natural. Mas o Senhor, Ele quer levar o nosso nível para o sobrenatural. Amém? Quantos creem nisso? Louvado seja o Senhor. Então, caminhar pela fé é um desafio para todos nós. Porque exige algo que muitas vezes não conseguimos entregar. A confiança total do Senhor. A rendição total do Senhor. É acreditar e é confiar que o Senhor, Ele faz, mesmo quando nós não estamos vendo. Há poder na perseverança. Há poder na oração. Há poder na intercessão. Só que de nada vai valer se nós dobrarmos o nosso joelho, se nós intercedermos por alguém, se nós entrarmos na brecha, se nós orarmos pela nossa vida, se eu não crer que o Senhor irá fazer. Louvado seja o Senhor. Abre para mim Mateus 15, 21. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja, naquele mesmo instante. Seja feito conforme você deseja, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nessa passagem nós vemos um exemplo claro de perseverança. Nós vemos uma mulher desesperada, com a filha endemoniada em casa, correndo atrás de Jesus pelo caminho, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está em casa, está endemoniada, ela precisa de um socorro, ela precisa de uma intervenção do Senhor. E a gente vê o Senhor Jesus olhar para essa mulher e dizer assim: mulher, eu não vim para você. O meu milagre não é para você. A minha cura não é para você. Mas a gente vê também uma perseverança dessa mulher. Como essa mulher conseguiu a cura da sua filha foi através da sua perseverança. Se no momento que Jesus falou isso, essa mulher estivesse se sentindo frustrada, tivesse dado as costas e virado para trás, ela não tinha recebido aquele dia o milagre dela. Mas ela foi perseverante, ela foi insistente na sua oração. Senhor, eu sei que não é para mim. Eu sei que o Senhor está dizendo não. Eu sei que eu não tenho que estar aqui. Mas eu estou. Mas eu acredito no Senhor. Mas eu acredito que essa cura que o Senhor tem, que o poder que o Senhor exerce, também é para mim. Eu também posso fazer parte disso. O Senhor Jesus estava dizendo para ela: não, você não vai. E ela insistindo: mas eu vou fazer. Eu sei que o Senhor pode. E eu acredito que o Senhor não vai me dispensar de mãos vazias. E o Senhor olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a sua fé. A fé daquela mulher moveu o coração de Jesus. Essa perseverança, essa crença, essa fé no sobrenatural, de continuar acreditando que o Senhor Ele pode fazer mesmo quando a resposta dele é não. É isso que move o coração do Senhor. E nós vamos ver vários exemplos disso na Bíblia. Quando nós olhamos para Abraão, um homem que caminhou com Deus, um homem que seguiu a voz do Senhor, sem saber para onde que ele ia, ele só ouviu uma voz dizendo para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mandei. Vai para o lugar que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. Olha, se a mente de Abraão, já idoso, não acreditasse no que o Senhor estava falando para ele. Porque a palavra profética do Senhor veio sobre a vida de Abraão quando ele não tinha condições nenhuma. Ele estava no meio da sua família, ele estava estabilizado, ele não tinha por que sair dali. Era um homem idoso, não tinha mais condições de ter filhos. Mas o Senhor falou para ele: sai desse lugar, vai para outro lugar. Que lugar? Abraão, vai, que no caminho eu vou te mostrando. No caminho eu vou te guiando. Só que muitas vezes a gente não consegue dar esse passo de fé, porque a gente quer um script todinho do Senhor. O Senhor fala: vai, sai. Mas a gente é teimoso, a gente quer detalhes. Deus, tá, mas o Senhor me dá mais detalhes dessa sua promessa aí para mim. Só para mim ficar inteirado do assunto. Para onde que eu vou? Com quem que eu vou? Quem que eu levo? Quantos dias eu vou andar? Quantas horas eu vou andar? Qual que é a data que o Senhor vai fazer tudo isso? A gente quer muita explicação do Senhor.
E é por isso que muitas vezes as coisas deixam de acontecer, porque a gente quer muita explicação, a gente quer muita satisfação do Senhor. E uma coisa que eu aprendi esses dias é que Deus, Ele não dá satisfação para ninguém. Ele não deve satisfação para ninguém. O Senhor, Ele não precisa se explicar para você. Ele é soberano. É você que tem que aceitar. É nós que temos que nos render. É nós que temos que dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu confio em Ti. Se o Senhor está falando, eu confio em Ti. Se o Senhor está dizendo, eu confio em Ti. Eu não estou vendo nada, mas eu continuo acreditando que o Senhor está fazendo. Eu continuo acreditando que o Senhor está movendo. Eu continuo perseverante no mesmo lugar que o Senhor me colocou. Nós precisamos ter esse entendimento de que Deus não precisa se explicar para nós o tempo todo. Essa semana umas semanas atrás, eu passei por uma situação tão difícil, que eu dobrei meu joelho e eu falei assim: Senhor, tem misericórdia. Se eu não desistir agora, Deus, eu não desisto nunca mais da minha vida. O Senhor me amassou, o Senhor me apertou. E o meu coração queria tanto questionar a Deus por que eu estava passando por tudo aquilo. Eu comecei a pensar na minha mente, no meu entendimento. Eu falei: mas por que será que eu estou passando por isso? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Eu nunca pedi tanto perdão pelos meus pecados igual eu pedi aquela semana. Eu falei: não é possível, Senhor. Deve ter não é nenhuma brecha, deve ter uma porta gigantesca que eu abri. Eu não estou sabendo por quê. E eu orei, eu clamei, eu falei. O Senhor não me deu nenhuma resposta. O que veio da parte do Senhor foi o silêncio. E o silêncio do Senhor, ele é esmagador. Eu não sei se você já passou pelo silêncio de Deus, mas eu já passei, eu não desejo isso para ninguém, porque ele é esmagador. Só que eu tomei uma decisão, eu falei assim: Deus, eu não vou questionar. Eu não vou perguntar, porque o Senhor não me deve satisfação. O Senhor não tem que me explicar por que eu estou passando por isso. Se essa situação é para glorificar o nome do Senhor vai ser glorificado. Para trás eu não olho, para trás eu não volto, porque o Senhor já me trouxe até aqui. Daqui eu não vou voltar. A nossa fé, ela tem que caminhar. Não estou dizendo que eu tenho um nível grande de fé, irmãos. Eu estou dizendo que naquele momento mais difícil da minha vida, eu dobrei meu joelho, eu falei: Senhor, eu entrego essa situação nas Tuas mãos. Eu sei que uma hora o Senhor vai se levantar. A Tua palavra diz isso. Jó, no dia mais difícil da vida dele, ele dobrou seus joelhos e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim sobre a terra ele se levantará. O Senhor, ele se levantará e ele fará justiça. O Senhor, ele se levantará e ele agirá ao meu e ao seu favor. Eu não sei se você acredita nessa palavra, mas eu acredito. Eu confio num Deus que diz isso. Eu confio num Deus que fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabes. E ele disse isso para um cara que estava numa prisão, que estava preso, que estava vendo a sua cidade destruída, que estava vendo a sua família, os seus amigos, tudo se destruindo. Mas ele orou e o Senhor falou para ele: ei, Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, mesmo na prisão, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na destruição, clama a mim e eu responderei. Aleluia. Eu creio num Deus que se levanta. Eu creio num Deus que se move. Eu creio num Deus que olha para nós. Eu creio num Deus que ao mesmo tempo que Ele está ali sendo adorado, que ao mesmo tempo que Ele está ali sendo exaltado, ao mesmo tempo que os querubins estão ali clamando: santo é o Senhor, ao mesmo tempo que os anciões estão ali jogando as suas coroas, eu creio num Deus que está sentado, mas está aqui. Cadê o incenso? Cadê a harpa? Eu creio num Deus que está ali sendo adorado pelos seres celestiais, mas também está ouvindo a minha adoração. Mas também está ouvindo a minha oração. E na hora certa Ele se levantará. Mas para tudo isso exige que nós estejamos perseverantes. Perseverantes diante da palavra do Senhor, diante daquilo que nós estamos recebendo do Senhor.
A oração, ela é um ato de parceria. A intercessão é um ato de parceria com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh Jesus, Tu és santo. Feche os teus olhos por um momento. Senhor, Tu és santo. Não há outro Deus igual a Ti, Jesus. O Senhor é exaltado. Seja adorado, Senhor. O nosso coração está aqui, Deus, te pedindo. Acrescenta fé, Senhor. Nos ajuda, Deus, a sermos mais perseverantes. Oh Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nossas orações não serão atendidas porque nós somos bonitinhos ou porque nós oramos melhor que todo mundo. A nossa oração ela será atendida porque nós temos fé, porque nós nos mantemos perseverantes diante do Senhor. É por isso que a nossa oração vai ser atendida. Não é o tanto que você ora, não é o tempo que você ora, mas é o quanto você acredita que a sua oração pode ser respondida. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de orações que foram atendidas. Nós vemos Daniel, que orou por 21 dias pela mesma coisa. Foram 21 dias de oração. 21 dias de entrega. 21 dias se derramando diante do Senhor. 21 dias clamando: Senhor, eu tive uma visão, eu preciso de respostas. 21 dias se humilhando diante do Senhor. Até que em um dia chegou um anjo com a resposta. Falou: Daniel, você é muito amado. Eu trouxe a resposta da tua oração. Quantas coisas nós temos orado e nós já desistimos, porque muitas vezes para nós não tem mais solução, não tem jeito. Quantas vezes incansavelmente a gente ora e depois chega um tempo a gente fala assim: Senhor, eu não vou mais orar por isso. Eu estou cansada de orar por isso, eu não quero mais, o Senhor não responde. Eu não vejo as águas se moverem, eu não vejo o mover do Senhor. Eu não vejo uma mão do Senhor, eu não vejo um anjo aparecendo na minha frente para me falar nada. Tem dias que está assim, irmãos, o céu se fecha. Só que a gente não entende os propósitos do Senhor. Daniel orou 21 dias com o céu fechado. Não tinha uma resposta, não tinha um vento, não tinha um sinal, não tinha nada. Tem dias que é assim. A gente vai orar, pedir um sinal para o Senhor. Deus, sopra um vento aqui, nem que seja uma brisa, bate no meu rosto aqui para me saber que o Senhor está ouvindo a minha oração. Nem isso o Senhor traz. Nem um vento passa, não passa nem ninguém do seu lado para fazer um vento. É totalmente seco, é totalmente deserto. Você gasta horas em oração e o negócio não vai. Aí você acha que você está orando pouco. Aí você vai orar mais. Falei: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus. Mas o segredo, irmãos, para a gente ter uma oração respondida é essa. É a perseverança. É quebrar a barreira. A nossa oração, a nossa perseverança, a nossa fé, ela vai quebrar essa barreira da incredulidade. Nós vamos começar a viver o sobrenatural do Senhor quando isso começar a acontecer, quando nós começarmos a quebrar essa barreira. Ah, Deus, eu não acredito mais que o Senhor pode fazer, irmãos. O Senhor pode fazer. E o Senhor, Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Santo é o teu nome, Jesus.
Santo é o teu nome. Quando nós paramos para pensar o tamanho da grandeza do Senhor, precisa ser inadmissível para nós, irmãos, aceitarmos que Deus é pequeno demais para realizar qualquer coisa para nós. João, quando ele tem uma visão do Senhor, ele vai até os céus, até a habitação do Senhor. Ele entra na sala do trono. Ele entra naquele lugar que era restrito. Ele entra num lugar que nunca nenhum homem poderia entrar, mas ele chega naquele lugar. Aquilo que Isaías viu só um pouquinho. Aquilo que Ezequiel viu só um pouquinho. João, ele tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo ali. Ele chega no momento de adoração, ele chega onde as coisas estão acontecendo, onde um novo cântico está sendo entoado. João, ele chega ali no momento onde o Cordeiro está sendo exaltado, aonde o nome dele está sendo exaltado, aonde a adoração está fluindo, aonde a adoração não acaba, mas há um só cântico: santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. João, ele vai contemplar a justiça de Deus sendo feita naquele lugar. Ele vai contemplar o Cordeiro que foi morto, mas como um leão ele ressuscitou. Irmãos, e ele escreve isso para nós. Paulo foi até aquele lugar e Paulo não escreveu nada. Ele disse: aquilo que aquele homem viu não é lícito de ser dito. Mas João, ele vai anotar cada detalhe do que ele viu. E ele vai nos trazer detalhes enriquecedor da sala do trono, da habitação do soberano, do lugar que ele governa. Para nós termos a dimensão do tamanho da glória do Senhor. Por isso que nós não podemos acreditar que Deus ele é tão pequeno ao ponto de não fazer. Ao ponto de não poder fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Imagina só, você recebe uma promessa do Senhor. Abraão saiu da sua casa, do meio da sua família. Ele foi para um deserto, para uma terra onde ninguém conhecia, mas o Senhor mandou ele para lá. O Senhor falou assim para ele: Abraão, através de você, através da sua descendência, eu farei uma grande nação, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E é através de Isaque que essa promessa vai se cumprir. E quando Isaque finalmente nasce, a promessa finalmente se cumpre. O Senhor fala assim: Abraão, pega o teu filho e sacrifica o teu filho. Imagine a cabeça de Abraão. A Bíblia não diz sobre isso, mas eu quero pensar como se eu fosse Abraão. Deus, mas o Senhor acabou de prometer e o Senhor já vai levar? Nem deu tempo de crescer. Nem deu tempo de dar frutos. E o Senhor já vai tirar de mim. Mas pela fé, Abraão agiu de uma maneira perseverante. A fé dele foi sobrenatural. Porque pela fé ele acreditou que Deus poderia ressuscitar aquele menino dos mortos. Eu imagino o coração de Abraão naquele momento: eu vou levar, eu vou entregar.
Mas eu creio que ele vai ressuscitar. Porque a promessa está sobre esse menino e a palavra dele não se contradiz. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente. A palavra dele não muda, a palavra de Deus vai falar sobre isso. Vai falar que podem se passar os céus e a terra, mas a palavra dele não muda, a palavra dele a palavra dele permanecerá. E se o Senhor ele declarou algo, ele falou algo sobre a sua vida, essa palavra ela permanecerá sobre a sua vida. Por isso que mesmo que pareça difícil, mesmo que está impossível, mesmo você achando que não vai mais se cumprir, que não é mais tempo de se cumprir, a palavra de Deus, ela permanecerá e ela prevalecerá sobre a sua vida. Porque Deus ele é soberano, o tempo é dele, é na hora dele, é da maneira dele, é do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja. O Senhor, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. É uma mensagem rápida, mas eu creio que o Senhor, ele entregou tudo o que ele precisava entregar. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ore nesse momento para que Deus acrescente fé no seu coração. Eu não sei o que é que você já desistiu de orar, não sei o que é que você já desistiu de viver. Eu não sei o que é que você está achando impossível demais, porque você já orou tanto por isso, você já clamou tanto por isso, e parece que não tem resultado, parece que não dá resultado. Mas eu quero que você ore nesse momento e você entregue isso diante do Senhor. Eu quero que você declare para o Senhor nessa noite que você vai permanecer num lugar de adoração. Que você vai permanecer num lugar de confiança. Que você vai permanecer perseverante diante daquilo que Ele já declarou sobre a sua vida. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos neste momento, Deus. Senhor, nós declaramos que nossa confiança está em Ti, Jesus. Nós declaramos que nós confiamos no Senhor. Não é mais pelas nossas forças, não é mais pelo que nós conseguimos fazer com os nossos próprios braços, mas é pelo sobrenatural do Senhor, Pai. É pela Tua palavra, Senhor, que diz que nós viveremos o melhor do Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a continuar acreditando. Nos ajuda, Senhor, a continuar confiando no Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos perseverantes, ó Deus. A não desistirmos, ó Pai. Senhor, nos dá, Senhor, uma fé, Senhor, que move montanhas. Nós queremos ver o sobrenatural do Senhor. Nós queremos, Senhor, começar a ver o impossível acontecer em nossas vidas. Nós queremos, Senhor amado, que o nosso coração esteja confiante no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer por nós, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, venha sobre nós e nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor, nos enche. Nos enche do Teu Espírito Santo. Nos enche, Senhor, de ousadia. Nos enche, Senhor, de perseverança. Nos enche, Senhor, de fé. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, romper as barreiras nessa noite. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos começar a ver o sobrenatural. Nós queremos, Senhor, ver a mão do Senhor agir, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nós oramos, ó Deus, por causas, meu Pai, que há tanto tempo nós colocamos diante do Senhor. Deus, aquilo lá, Senhor, que nós temos orado, Senhor, que para nós é impossível. Que para nós o Senhor não vai agir mais. Que para nós o Senhor já esqueceu, porque faz tanto tempo. Nós oramos por isso, Senhor. Nós começamos a apresentar diante do Senhor nesse momento. Porque nós cremos que o Senhor ainda pode fazer.
Nós cremos que o Senhor ainda pode renovar. Nós cremos que o Senhor ainda pode libertar. Nós cremos que o Senhor ainda pode curar, Senhor. Nós cremos que o Senhor ainda pode agir. E que nós, pela fé, viveremos o sobrenatural do Senhor. Pela fé, nós veremos a mão do Senhor agir. Pela fé, Senhor, nós cremos que o Senhor entrará na nossa casa. Que o Senhor visitará os nossos filhos. Que o Senhor visitará o casamento dos nossos irmãos. A família, Senhor, dos nossos irmãos, Pai. Nós cremos que o Senhor vai libertar. Nós cremos que o Senhor irá curar, Jesus. Senhor, hoje nós saímos daqui, Senhor, crendo no impossível. Mesmo que os nossos olhos não vejam, nós cremos que o Senhor está fazendo. Nós cremos que o Senhor está conduzindo. Nós cremos que o Senhor está direcionando. Nós cremos que o Senhor irá cumprir, Senhor. Cada palavra lançada contra a nossa vida, cada palavra que dos céus foi liberada a favor da nossa vida, nós declaramos que nós viveremos. E nós veremos o agir do Senhor.